depois tu vestiu o kimono a primeira vez, vai ser difícil parar. Bem-vindo ao segundo episódio do Digital Cyclecast. No Rio Grande do Sul, a Sul Jiu-Jitsu tem 31 anos de história. E hoje a gente vai contar uma parte dela que são 11 anos que a Sul Jiu-Jitsu está em Novo Hamburgo. E eu quero dar as boas-vindas ao Henrique e à Tati, são os gestores, sócios que estão à frente da Sul Jiu-Jitsu. E hoje a gente vai estar contando um pouquinho como funciona a gestão numa academia de Jiu-Jitsu, vai contar um pouquinho das histórias, vai contar como o Jiu-Jitsu está se difundindo no mercado. Bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Olá. Beleza. Contem pra nós um pouquinho como é que foi o início da história de vocês com o Jiu-Jitsu. Bom, falar a minha história com o Jiu-Jitsu, eu comecei bem, não muito cedo, comecei aos 15, 16 anos ali. O Jiu-Jitsu foi pra mim, eu gostava muito de surfar, e o Jiu-Jitsu era o esporte, tinha uns vizinhos de praia lá que sempre me chamavam para treinar Jiu-Jitsu, né? Eles começaram a treinar um pouquinho antes ali em Porto Alegre, eu chegava lá no final de semana, esticava uma lona no chão, e começava a treinar, eles, não, tem que treinar Jiu-Jitsu, cara, tem que treinar Jiu-Jitsu. Eu comecei a treinar e era o esporte que eu usava para me condicionar, para chegar no final de semana e estar apto para surfar, né? Tá condicionado ali para conseguir surfar no final de semana. Lá começou, isso aí foi em 94, né? Logo depois disso, o Walter e o Zé abriram uma academia aqui em Novo Hamburgo. Eu comecei, ali começou oficialmente o Jiu-Jitsu, né? Depois disso tem aí 31 anos já de história aí, né, no Jiu-Jitsu. E eles começam com a academia em Novo Hamburgo. Eles começam com a academia em Porto Alegre. Porto Alegre. Eu sempre falei, né, eu sempre falava que, contava, Jiu-Jitsu foi a primeira academia de Jiu-Jitsu no sul aqui do país. Só que, cara, vendo a história, o Conde Coma, né, que trouxe o Jiu-Jitsu pro Brasil. Logo ele desembarcou, a primeira parada dele foi em Porto Alegre, até em função do Porto, e meu pai tinha um irmão falecido já, hoje teria 13 anos mais velho do meu pai está com 80 anos, e meu pai sempre falava, teu tio treinava Jiu-Jitsu na academia de polícia em Porto Alegre. Eu sempre, não, judô, ele, não, Jiu-Jitsu, né? Depois vendo as histórias ali, então Conde Coma começou com uma academia, né? Primeiro, depois foi Belém do Pará e começou toda a história com a família Grace, ali, como o pessoal já sabe aí, né, da história dos acontecidos aí, né. E vocês estão na frente da gestão da academia faz quanto tempo? A gente tá há 11 anos, né, com a Sul Jiu-Jitsu, mas, cara, eu antes dava aula, né, em outras academias, assim, também, da Sul Jiu-Jitsu, né, mas com a nossa academia, assim, que a gente abriu aqui, tá há 11 anos à frente dela, né. Quais são os principais desafios hoje que vocês veem na gestão de uma academia? Cara, é um desafio diário, né? Ter ali, tu manter alunos, né? A galera treina, todo mundo gosta de treinar. Manter todo mundo motivado. Manter essa galera ativa e motivada, assim, é um grande desafio, né, pra treinar. Porque hoje ainda é muito mais fácil, tu ver, antigamente chegava lá, pegava 10 alunos, cara, um chegava lá na faixa preta, né? Hoje tu vê a galera um treino mais até porque antigamente a graduação demorava muito mais tempo, né? Hoje ficou um pouco mais comercial e começa a ter acaba um tempo mínimo de cada faixa ali. Qual é o tempo mínimo? Acho que não tenho noção nenhuma. Cada faixa tem um tempo, né? Tá, entendi. A gente usa a federação te dá, né, um tempo mínimo. Tem faixa que não tem tempo mínimo, né? A faixa branca não tem tempo mínimo, mas a partir da azul ali tem um tempo mínimo. Mínimo, não máximo. Máximo não pode máximo, que a pessoa chegue as qualidades para ganhar a faixa. Pela Federação Brasileira, né, pela CBJJ, a azul é mínimo 2 anos. A roxa 1 ano e meio, marrom 1 ano. Então é o mínimo, né? Isso, quem tá no juvenil, que vem de colorida, é um pouco diferente. Daí que as crianças já treinam já. Como essa filha treina há 11 anos, né? Tem 14. Então vai fazer 15, bastante tempo. Como é que foi o crescimento que vocês viram da Academia da Prática e até da prática mesmo do Jiu-Jitsu na cidade, assim? Porque não sei se vocês são a primeira academia de Novo Hamburgo. A gente, com certeza, a Sul Jiu-Jitsu foi a primeira academia que teve em Novo Hamburgo, né? No estado também, né? No estado. Foram duas que começaram meio juntas, né? A Winner, né? Winner Bering e a Sul Jiu-Jitsu foi meio juntas que começaram no estado aqui. Mas aí aqui a Sul fechou em seguida, né? Quando ela veio pra cá. Então, logo há 31 anos atrás, veio para abrir em Porto Alegre, que foi o boom do Jiu-Jitsu, né? Todo
UFC que teve, tudo, né? E aí veio para o Novo Hamburgo, ficou pouco tempo aqui, né? Ficou alguns meses aqui no Novo Hamburgo, logo eles fecharam. Novo Hamburgo remava, assim, para manter a academia, tinha poucos alunos ali, uma turminha pequena, e Porto Alegre já estava bombando, assim. Proporcionalmente não compensava. Daí os professores fecharam aqui e ficaram tocando só a unidade de Porto Alegre, né? E nessa volta que tem para Novo Hamburgo, daí já é vocês na frente da gestão. Não, teve outras academias. Teve outras. Eu tô te falando lá em 94, né, 95. Depois a gente teve vários outros professores à frente, assim, mas eu sempre ligado ali e buscando. Dava aula em outras, dava em aulas, tinha aqui no fazia, também, né? Fazia... sempre falo, a gente foi o começo, né? Os professores ali, o Walter e o Zé, abriram a estrada, nós viemos pavimentando atrás, né? Hoje essa galera que pega o jiu-jitsu aí... Eu sempre falo, se ali nós tivemos a resiliência em acreditar no esporte que era difícil, até às vezes meio marginalizado, assim, né? Tu já sou lutador de jiu-jitsu. Hoje em dia é outra perspectiva, né? Eu vejo até na área do empreendedor mesmo, empresário, como tem empresário treinando, praticando o esporte e eu tenho o pouco conhecimento que eu tenho assim da arte marcial, assim, do esporte. É do bem que faz para as pessoas o jiu-jitsu, né? Tipo, pessoas transforma a confiança, trazem muito problema pessoal que dentro do esporte conseguem evoluir e superar muitas coisas. E acho incrível isso. Até sempre me deu muita vontade, assim, mas o meu joelho oxidado eu fiquei sempre um pé atrás, né? Mas... É um esporte de transformação, assim, né? Eu sempre digo, jiu-jitsu, cara, muda as pessoas, assim. Eu tenho vários exemplos ali no tatame, assim, que uma galera que cara, sou de empresários, grandes empresários, né? O cara é, sei lá, um profissional liberal ali, mas, mudou a forma de eu enxergar, de eu atender meu cliente, a forma que eu converso, né? Então, uma coisa que é uma grande mudança que tu vê. Isso que eu falo, eu pego num adulto como uma criança, um guri do lar ali, que eu chega lá, começou a treinar comigo, chegou ali um guri rebelde, hoje tá, né? Vai virando um homem ali, né? Com aquilo ali, com essa é a grande ferramenta de transformação, assim, que, cara, não vejo, sei lá, outros esportes, assim, né? Principalmente esportes coletivos, né? Ali tu não ganha sozinho, né? Tu depende de um time para te ganhar, mas tu entra num tatame para lutar sozinho, né? Numa competição e sai sozinho. Depende de ti mesmo, né? Saber lidar com pressão também, né? Pressão a gente passa o dia inteiro em vários setores, né? Isso. No jiu-jitsu é pressão o tempo todo, né? Aí o Nicolas sabe como é que é também. Para alguns é bom, né? Para outros te reinventar ali, né? Tu saber, eu sempre digo, jiu-jitsu, eu tô sob pressão, eu tenho que conseguir respirar, sair daqui e virar o jogo naquela pressão, né? E acaba saindo do tatame para a vida, né? Durante os profissionais mesmo, os diretores que treinam, CEOs, tudo, saber lidar com aquela pressão, respirar. É importante situações desconfortáveis, né? Pressão que tu tem que evoluir tu mental para saber te controlar e aguentar para sair para cima, né? Sim. Buscar solução para sair dessa situação aí. E é a pressão que faz o cara crescer, né? Em todos os aspectos, assim, eu sempre comento, falar, feijão cozinha sob pressão, né? Em 10 minutos, tu bota na panela lá, vai demorar um tempão para cozinhar. Então, cara, a pressão faz tu evoluir rápido, né? Não tem... Ele é uma pressão também dentro do esporte, né? Não é algo que vai pensar no ambiente externo. Sim. Né? E ali também tem muito desenvolvimento pessoal de coisas que às vezes tu acha que tu não consegue, ou tu viu uma posição ali, tu acha que aquilo não é pra ti, e depois tu vai lá e, como é que eu consegui fazer, Sim. né? Então é também eu vejo como esse processo de se desenvolver nas próprias crenças, né? De acreditar em si, né? Confiança, né? Porque hoje a gente vê, né? Querendo ou não, é uma febre, né? Não sei se já vem com essa perspectiva há mais tempo ou se é uma percepção agora de novo uma outra onda, assim. Acho que é uma onda mais forte que aquela lá dos anos 90, muito mais. Zuckerberg, por exemplo, treinando agora, né? Filhos netos do Trump. É verdade. Gisele Bündchen, às vezes apareceu pra mim a Carelli treinando também, né? Nunca mais tinha visto. Os atores da Globo também, né? E até é engraçado porque até tenho um filho pequeno, né? E ele tem autismo, né? E até
Já recebi bastante conteúdo que o Jiu-Jitsu assim, ajuda muito esse tipo de criar a evolução dele social e é um próximo passo que a gente está já validando para botar o filotão no Jiu-Jitsu. Pensa bem nisso, porque vale... Eu sempre falo, tinha uma história de um menino, né, que treinava lá, tinha autismo, várias síndromes, assim. Uma vez perguntando para ele, quem queria competir, ele levantou a mão. Ele, eu quero, eu tenho interesse. E ele chegava lá, quando a gente levava... Os pais nem acreditaram, até ficaram assim... a gente levava ele num campeonato, assim, daí via aquela movimentação toda do campeonato, ele ficava muito, muito eufórico, assim, não conseguia ficar dentro do ginásio, né? Nós saíamos com ele para fora do ginásio, lá quando chamavam ele para lutar, ele vinha, lutava, saía de novo, né? Tem outra luta, ele vinha... chegou uns campeonatos para frente ali, já estava sentado, ele era pequenininho, já estava sentado com todas as crianças ali. Eu falei isso aí com o psicólogo, ele falou, cara, não tem tratamento psicológico, é fazer o que o esporte fez por esse guri, né? Então, esse ganho, assim, né, que teve ali foi espetacular, assim. Tem uma pergunta que meio leigo, assim, eu sou estrangeiro, né? Sim. Meu país, querendo ou não tem essa cultura do esporte, do jiu-jitsu. Querendo ou não, o jiu-jitsu é a bandeira do Brasil, é um esporte muito de aqui, né? E eu queria entender assim, um pouco da história como o jiu-jitsu passou de ser esse esporte, assim, que querendo ou não tem essa fama mais de sola pesada, fazer jiu-jitsu, ser um esporte mais agressivo e talvez um perfil de quem treinava era diferente e como foi mudando ao longo do tempo e até hoje, porque hoje a minha realidade do jiu-jitsu é que é o esporte número 1 do brasileiro que ajuda em muitas frentes, que evolui muitas pessoas e ajuda de diversas maneiras. E está em auge, né? Querendo ou não, se tipo, entendi hasta praticamente o padrão, tipo, sou empresário, quero evoluir, é como fazer terapia, né? Ou ir a um terapia, profissional, né? Fazer jiu-jitsu, né? Eu queria entender assim como, na percepção de vocês, como foi essa evolução do esporte, trocou essa visão do brasileiro. Então assim, logo, eu sempre, no começo, quando eu comecei o jiu-jitsu, você falava, a gente praticava o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Gracie Jiu-Jitsu. Hoje tu fala em Brazilian Jiu-Jitsu, naquela época nós falávamos em Gracie Jiu-Jitsu. E ele difundiu muito, assim, essa função da família Gracie, levou para os Estados Unidos e começou a lutar os eventos de MMA, os UFC, né? O que hoje tem até hoje, né? Aquilo ali foi um boom. Só que o jiu-jitsu ele virou muito agora para o jiu-jitsu esportivo, né? Não para... Então, naquela época de 94, treinava mais com a visão do MMA, né? Isso aí que fazia a violência, né? Que era um esporte mais violento e tal. É um esporte também, mas um esporte mais violento. E o que aconteceu? Agora, os grandes eventos de luta, de jiu-jitsu esportivo explodiram, né? Lá, campeonatos aí... Toda hora, você vai lutar campeonatos, toda hora tem campeonatos, todo final de semana tu luta campeonato, né? E uma coisa impressionante também disso aqui, que antes tu via, cara, um faixa preta, pra te ganhar dinheiro ali, né, com jiu-jitsu, era um faixa preta, né? Hoje tu vê crianças ali, começando ali já, né, com, sei lá, 50, 100, 200 mil seguidores já no Instagram, os caras vendendo seminário. Categoria de base, hoje tem campeonato que paga em dinheiro até, premiação para criança. Antigamente era mais visto na faixa preta, né? Hoje já popularidade, mudou muito, né? Chamou a atenção. E onde está a atenção está também... Eu vim esse final de semana, vim segunda-feira, agora final de semana passada, no Brasileiro lá, pra tu ver o crescimento, né? Brasileiro Kids, o crescimento do esporte, né? Tanto que o evento encerrou as inscrições 3 meses antes, né? Então, né, eles nem botam faixa branca para lutar, para te ver a quantidade de gente que tem, né? E se dão no direito de fechar 3 meses antes as inscrições, porque tem muita gente, cara, né? O esporte que mais cresce no mundo hoje é o jiu-jitsu. Né? Pois é. E uma dúvida, porque, bom, falando assim dessa histórica dessa percepção de mudança, internamente também mudou o jiu-jitsu, tipo, tu acha que nos anos 90 era mais agressivo, sabe, um trato diferente, porque eu vejo que, hoje em dia, o gordinho, mediana idade, todo ferrado, venha fazer jiu-jitsu, de uma forma bastante bem de boa, tranquilo, um por parte, ninguém sai se quebrando e te afogando e te passando mal assim no início, assim, antigamente era mais agressivo também dentro sabe, aquele trato assim.
Que a pessoa me dá medo começar, que aí já vai quebrar tudo no início. Antigamente era mais agressivo. Antigamente é pau Pereira o tempo todo, né? Não tinha. Agora você com a gordinha, né? Hoje tu chega, hoje até o professor, né? Cara, professor dos anos 90 não conseguia. Teve que se moldar. Eu tenho que me policiar muito, às vezes, vai dar aula, fazer a forma. Choro, né? Eu saio chorando. Porque a forma que eu aprendi, eu sempre digo, eu consigo ensinar da forma que eu aprendi ele, né? Mas tem coisas que tu vai, né? Daí tu vai sendo polido da vida, assim, porque hoje tu atende, né? Tem clientes ali na frente, mas a gente segue a essência do jiu-jitsu ainda, assim. Isso que eu levo ainda muito, essa parte, assim, do samurai, assim, da raiz, eu levo muito, né, em consideração dentro do mantém essa exatamente, né, pilar, né? Exatamente, essa parte, porque eu ainda fui agraciado ali, cair em mãos de grandes mestres ali, né, eu sempre falo, bebi na fonte, meu professor foi aluno do Carson Gracie, e eu tô na linha de baixo, na seção de baixo, então a gente estava ali, né, tomamos água na fonte lá, né. E o que a gente consegue passar para os nossos alunos, assim, o legado do que foi construído nessa... legal, é isso aí. Legal. E hoje, agora sim, falando um pouco de prática, já que a pergunta é um pouco mais formulada ali. Quando tu vai ter tanta prática, tem uma diferenciação na parte de lecionar o jiu-jitsu para as crianças e para os adultos? Como é que funciona isso hoje? Total, metodologia diferente, né? A gente até por idades também, né, das crianças também. A gente divide turma também porque metodologia é diferente, a forma de comunicação entre uma faixa etária e outra é mais lúdica, outra já requer um pouco mais de desafio. Aí tem que ter uma divisão, né? Como é que é cumprir essa missão tirando o celular dessas crianças hoje que estão conectadas 24 horas por dia? É difícil, né, cara? É uma disputa difícil de tu fazer, assim, mas a gente tem uma turma, assim, que gosta daquilo ali, né? São dedicados àquilo ali e os pais entendem o benefício disso, né? Porque, cara, criança não tem muita a voz ali, eu quero fazer, não quero, né? O pai vai lá, depende muito de o pai orientar, quero fazer, incentivar e levar, né? E sempre vai ser mais cômodo ficar na frente, sofá em casa, na frente das telas, né? Sempre vai ser. Então, vai do pai, da mãe, da família toda ali incentivar, né? Ou na criança, em questão de nos meses já está bem engajada, entendendo bastante. Se a gente mesmo adulto, às vezes já tá uma chuvinha, um frio, hoje não vou, né? Pensa assim, imagina a criança, né? Ela tem uma dependência total, né? Total. Lá. Tem também a validação familiar, né? Às vezes o pai fica lá olhando o treino, né? A gente tem uma aluna Kids lá que, uma época, o pai era contra, assim, mas o resto da família era a favor. E aí, hoje, nossa, ele mudou total, assim. Ele não queria nem que ela continuasse agora, nem sei quantos anos, já tava uns 3 anos, acho, né? Ou mais. E agora ele é super a favor, né? Mas até romper esse paradigma, ainda mais menina, né? E pensar, não é pra menina. Muito pelo contrário, mulher hoje em dia tem que saber se defender, né? Tem que, desde pequenininha, né? Exatamente. Mas só voltando um pouquinho ali, até falando dessa forma, como a gente trabalha com as crianças ali, né? Mesmo sendo uma prática de uma faixa etária diferente, uma parte mais lúdica, a gente sempre trabalha a questão da luta e do jiu-jitsu, né? Implantando para aquela tipo de criança. Só a forma de comunicação. Só a forma de comunicação, a forma de trato ali com eles, que é um pouco diferente. Claro. Mas entregamos jiu-jitsu para essa criançada aí, né? Desde cedo. Bacana. E não só o desenvolvimento dos alunos ali também dentro da estrutura de academia, mas eu queria falar também um pouquinho da parte social da academia, né? A academia hoje ela desenvolve um projeto, ela tem 2 projetos, né? Mas um projeto que ele é social, que são com as crianças do lar. Eu queria que contasse um pouquinho desse projeto e depois falar um pouquinho também da evolução que a gente percebe, né? Nesses crianças, adolescentes que começam a prática do jiu-jitsu, tem várias dificuldades e ali dentro conseguem ter uma melhora de vida assim muito grande, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho disso para nós. A gente começou dando aula nas escolas municipais aqui de Novo Hamburgo e teve uma escola que acreditou primeiro assim no jiu-jitsu, que antes era tudo mais judô,
E aí que é a Elvira Brandigrim, na escola municipal. No primeiro momento desacreditou, né? Desacreditou. Foi a difícil de fazer ela acreditar, coordenadora assim, né? do contraturno que insistiu para a diretora dizendo não, porque isso é muito violento, que não vai dar, vai deixar eles mais violentos. Aquela história, né? Sim. Dos estigmas antigos, né? E aí, tá, dá uma chance, tá. Começou nessa escola, e aí a professora, mas é uma escola assim que tem um pátio no meio, e aí o tatame ficava montado ali, e eles chegavam antes a montar o tatame ali, já ficava esperando a gente chegar ali esperando a gente logo chegar, já com o tatame montado, kimono, vestido, sentadinhos. Ansioso. E os professores não imaginavam. Nossa, na sala de aula eles não ficavam assim. Aí, assim, e ficavam as outras salas de aula tudo em volta. Daí, às vezes, saía um professor e um dia perguntou pro Ike até, como é que tu consegue manter eles assim, tão quietinhos, né? Era uma turma com, sei lá, 30 crianças. Quase assim, 40, né? assim. E aí eles estavam gostando e participavam, se sentiam bem ali, né? E foram evoluindo e dentro da sala de aula começou a mudar. Daí toda essa situação, né, que eles viviam na escola. Aí a diretora uma vez até falou, disse, nossa, não acreditava e agora mudou, né? Daí começaram a indicar para outras escolas. Assim, tinha uma época que a gente estava dando 11 escolas, acho que era, no município aqui. Não tinha nem como abraçar mais, assim. E aí todas vendo a mudança que estava tendo dentro de escolas municipais que eram ainda em zonas mais problemáticas da cidade ainda. E no fim acabou vindo a pandemia, acabou parando um pouco o projeto, né? Aí mudou a prefeitura, todas essas coisas. Agora espero de repente retomar, mas que mudou muita coisa, né? Então o projeto social começou ali, porque daí o que aconteceu? Alguns lares, teve um primeiro lar, que é a Casa João Bosco, que é o antigo lar das meninas aqui de Novo Hamburgo, ficou sabendo do que estava acontecendo nessas escolas por outros funcionários, pessoas que estavam sabendo, e até alunos que também estudavam, alunos que eram do lar, que estudavam nessas escolas. E aí nos procuraram, né, para botar o jiu-jitsu dentro do lar lá. Daí a gente começou a dar aula lá dentro. E aí foi uma coisa que, nossa, a gente adorou, porque é eu e o Ike e a nossa filha. Então, para eles é uma referência familiar que não tem, né? Então, eles tudo que já passaram, né? E tudo eles têm um contato com a gente. E não é só o jiu-jitsu, né? Criança que tem exatamente muitos problemas, assim, tanto... Muita coisa, já passaram por muita coisa, passam ainda, né? Sim. Então, o contato, assim, não é só o jiu-jitsu, né? Daí é dar uma orientação, é ser exemplo, é eles terem contato com outras pessoas também que vão querer ajudar, tipo, vão lá pra academia também, e aí lá na academia acabam conhecendo outras pessoas que vão ajudar, que vão ser exemplos positivos, né? Então, para referências para o futuro. E aí começou com esse lado, e foi indo para outros também. E a gente acabou ficando bem conhecidos, assim, nessa função com crianças de abrigos mesmo, né? Quanto mudou a vida de muitos lá dentro, né, com jiu-jitsu. Admirável esse trabalho de vocês, especialmente. Eu falo assim, ó, que até mudou dessa parte das crianças, cara, mas volta e meia eu recebo, esses dias tinha até um ex-aluno meu, foi meu aluno, assim, daí ele se mudou para Porto Alegre, daí ele tentou treinar lá numa academia, não conseguia, depois indiquei ele para outra, hoje ele treinou. Semana passada ele estava de aniversário, mandei uma mensagem para ele, mandou um textão para mim, assim, né, agradecendo, toda a mudança que tinha feito, o cara... isso para mim é valor, né, cara? Gratificante tu ver ali a mudança que tu faz, que tu gera na vida das pessoas, assim, né? Então, esse plantar aí Cara, a ferramenta ali é o jiu-jitsu, mas é como tu sabe usar também, né? Como tu vai usar ela ali, que tu faz ela ser pro bem ou pro mal, né? Mas a gente aproveitou bem a ferramenta que a gente tem, o ensinamento e base que a gente teve para aplicar e conseguindo aplicar bem isso aí, né? A gente transformador, tanto social para quem mais precisa, tanto para pessoas que precisam em outros âmbitos da vida, né? Então, exatamente. A prática ali, ela vai moldar todo mundo, praticamente. Né? E um fator também do jiu-jitsu que sempre é muito falado é a igualdade dentro do tatame, né? Acho que isso é um ponto todo também igual lá dentro. Que eu acho que seria legal ter um comentário de vocês, né? Porque sempre falo, tem aquele senso,
O médico ao pedreiro, respeito é igual, né? Exatamente, é o que eu digo, chega ali, tu bota, sei lá, um médico, né? E um guri do lar lá, que os dois estão no mesmo tatame, dividindo o mesmo espaço ali, e são iguais, né? Vão lá, o que vai diferenciar é o quanto de conhecimento no jiu-jitsu cada um tem, né? Mas, e tu começa, imagina, eu sempre falo, né? Esses tempos eu estava falando, tinha um menino que era de um lar lá, que estava trabalhando, começou a trabalhar num setor de limpeza lá numa empresa e tinha um médico lá, o cara chegava lá e, encontrei o fulano lá, né, tomei um café com ele, dei um abraço nele lá. Eu falei, esse cara aqui é diferente, né? Então, começa a ganhar ser diferente, cara, tu tá ali, tu tá lidando, família, né? exatamente, Tipo, tu vai falando, vida, tu né? vai, e tu vê que as pessoas, quando chegam ali, não ficam mais acuadas, né? Eu me lembro, teve um aluno nessa função, assim, de ser do lar, cara, que eu cheguei um dia, o primeiro treino que ele foi na academia, todo introvertido, assim, cheguei, amarrei a faixa nele, cara, entrei em cima do tatame agora, ó, ninguém, né, cada um vai ter uma história triste pra te contar, tu não é menos que ninguém aqui, vai lá e faz teu treino, cara, ele foi ficando, treina comigo até hoje lá, e respeitado por todo mundo gosta dele lá, né, e é isso aí, só, tenho certeza que a vida dele mudou muito. Eu sempre tenho, esse de exemplo, tem uma outra menina que treina, que não é de lar, que é uma baita de uma pesquisadora aí e tal, que também chegava lá na academia quietinha, assim, e hoje tu vê, né, já chega lá de peito aberto, autoconfiança, que eu digo, hoje dando aula numa universidade, assim, eu tenho certeza que a postura que ela tem perante os alunos dela lá é muito diferente, né? Essa mudança, assim, de acreditar, assim, né? Eu acho que isso é sensacional do esporte, assim, né? Do jiu-jitsu, né? E a gente olhando hoje, né, pode ver que um dos principais agentes da ponta é a disciplina, né? No mundo hoje com tanta liberdade, né? Você pega tanta liberdade, tanto acesso. O que tu acha que as pessoas buscam a disciplina hoje e qual o benefício que elas têm quando elas conseguem encontrar aquilo? Isso é uma coisa que eu levo, né, meus mestres lá. A Sul Jiu-Jitsu para nós era uma escola de disciplina, né? Jiu-Jitsu foi uma matéria que a gente ganhou ali. Tu via, na época, quando eu comecei a treinar, o mestre Walter Matos, o Zé Mário era um faixa marrom, assim, que já estava abrindo e lutando, abrindo Pride, abrindo outras... E o cara era muito disciplinado, né? A disciplina que tu tinha, e era aquele negócio, ele te cobrava aquilo ali. Tanto que chegou um tempo, acho que foi em 2008, que deu pegaram quase todos os faixas pretas aqui que tinham no Sul, começou esse movimento de Abu Dhabi, levar os professores para lá. Daí a gente foi treinar, agora até a Sul Jiu-Jitsu tava com poucos professores ali, agora a gente vai fechar a unidade aqui, vamos treinar todo numa outra academia. A gente chegou lá numa outra academia que era de uma outra bandeira, porque esse professor dessa academia treinava na Sul Jiu-Jitsu e foi junto para Abu Dhabi. Eu cheguei lá assim, eu olhei, cara, isso aqui não é Sul Jiu-Jitsu, né? A diferença de trato com as pessoas, a diferença de... um exemplo... A cultura, né? De não ter uma formação, né? Aquele negócio de formação no começo, formação no final. Que é a disciplina do esporte, né? Tu pedir licença para entrar, licença para sair, né? Manter isso ali. Muito estranho, tanto que não durou aquilo ali, né? Logo terminou assim por não ter muito diferente, ser outra... E vamos falar um pouquinho do projeto do Instituto Supera, que é um instituto que vocês têm também. A gente iniciou através dessas aulas com as crianças de abrigo, né? Então, a gente, para conseguir ganhar mais fundos, né, para esse projeto, para ter mais, daqui a pouco expandir, porque tem muitas crianças acabam querendo competir, né, desses projetos e acabam não tendo recurso, e é difícil, né? Traslado, logística, tudo. Sim, exatamente. Né? Então, para conseguir verba para competição, para conseguir kimono, para várias coisas assim. Sim. Então, a gente abriu o Instituto Supera, que é focado para os projetos sociais e inicialmente é com crianças de abrigo. Então, a gente está começando essa função, oficializando, né, pelo Instituto Supera, que já vem um trabalho de muitos anos já que a gente faz, legal. né? Bacana. E uma coisa também que é da essência de vocês é a parte da competição, né? Vocês dois continuam competindo, né? Continuam participando de campeonatos. E qual é o grande ponto, assim, a grande sacada que vocês percebem
de estar também nesse mundo não só... Já tem uma bagagem tranquila para poder só dar aula e ficar nessa tranquilidade. Mas qual o grande ponto que vocês veem que vale a pena continuar competindo, vale a pena estar participando dos campeonatos, vale a pena estar levando os alunos para a evolução deles e para de vocês também? É bem esse ponto, assim, né, Nicolas, que eu sempre gostei da competição, né, desde bastante tempo atrás. Hoje, luto de Master, assim, eu luto porque a competição, para mim, ela me ajuda na evolução, né, me instiga a treinar mais, tá ali sempre buscando evolução. Eu vejo... às vezes eu enxergo alguma coisa num campeonato, posição que estão fazendo, o que está acontecendo, né? Então me deixa sempre atualizado, né? Acho que seria essa palavra, assim. E outra coisa que eu acho, eu levo essa daqui, que né, às vezes tu vê muita gente bota a faixa preta na cintura e, agora eu não treino mais, eu não vou perder, né? Eu sou um cara que, desde que eu peguei a faixa preta, eu comecei a treinar muito mais, né? Isso aí foi em 2008 que eu peguei a faixa preta. Então, sempre, quando eu botei a faixa preta, eu senti o peso da faixa preta de treinar e treinar mais. Eu sou um cara que chega aqui, a responsa é maior. Eu boto a faixa aqui, eu vou semana fui estar em São Paulo, fui lá visitar um amigo nosso, Caio Almeida, lá para treinar. Então, né, não me escondo atrás da faixa preta e saio para treinar mesmo, e gosto disso ali, gosto da evolução, né? Com certeza. E como todo esporte, né? Acho que a competição em si é o palco onde realmente tu mostra que as qualidades de lo que tu vem construindo ao longo dos treinos, né? Tipo, querendo ou não, acho que como qualquer esporte, sabe, e mais no jiu-jitsu, que é um esporte que é um contra um, né? Não tem um time por trás, mas querendo ou não, no treino, entre a mesma... compañeros ya conoces los treinos, ya estás más en familia, tipo, ya, sabes, aquel susto, aquella presión más, sabes, além da presión del esporte físico, ¿no? De la luta en sí, la presión social, ¿no? Tipo, y acho que como todo esporte, el campeonato es otra pegada de presión, es otra alguien desconocido con el cual tú tienes que enfrentar. E tá todo o peso que tu tá levando, tanto em tua faixa como na tua escola, né? Então, lidar com tuas emoções também, toda evolução, acho que é muito não só do jiu-jitsu, mas também de sentir um pouco mais à vontade, e lidar com tuas emoções, pressão, lidar com adrenalina, saber administrar. Até eu lembro disso, assim, uma anedota engraçada, assim. Eu participei da minha escola, assim, ensino médio, assim, também. Não foi com jiu-jitsu, mas foi com taekwondo. E também veio professor de fora dar aula na escola. Lembro que nas 2 semanas nos mandaram um torneio assim, já competir com outra academia, assim, e a pressão que eu senti. Eu lembro que na escola aí com meus colegas, mandava bem, fazia todas as coisas mesmo, estava destacar. A hora que cheguei ali e tinha torcida e griteria e quando vê um cara assim de 2 metros aí, o cara me espancou aí gastando. Eu fiquei travado, é outra realidade. A hora de que tu bota um torneio é outros 500. Só que é aquilo que a gente falou no começo, né? A pressão faz o crescimento. Cara, como é que é águas calmas não faz bom marinheiro, né, cara? Então, quando tu bota na pressão ali, a tua evolução, eu digo por mim, assim, eu acho que a evolução que eu tenho com aquilo ali é muito maior, né? Engraçado. Eu lembro que eu fiquei travadão. E o cara vê, às vezes, na questão de faixas pretas, hoje tu vê, tem muitas faixas pretas. Hoje ninguém bota o nome ali, poucos botam o nome pra lutar, né? A arquibancada tá sempre cheia, ó. A área de luta lá é vazia, ninguém se arrisca a botar a cara lá, então. Mas os Masters hoje, a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, agora que teve o adulto, que teve final de maio, foi, né? Não. Acho que foi final de abril. Foi em São Paulo. A quantidade de Masters faixa preta tinha o que na tua categoria? 40 e poucos, né? 42, eu acho. 42, que ele não chegou a competir, mas a gente viu inscrito 42 inscritos, Master, né? 4. E aí, no adulto, na mesma categoria, tinha 16 ou 17. Imagina.
Vê, né? Porque isso é uma tem coisa... muito mais adultos hoje, né? Faixa preta. Sim, né? passando o tempo todo mundo vira E dúvida. aquela coisa pra te ver como vai, né? É um esporte longevo, né? Que tu consegue treinar a longo tempo. Assim, O brasileiro vai até Master 7. Tu vê uns senhorzinhos de cabeça branca, umas senhoras também, mulheres, assim, idosas, mas é lindo de ver até. Tem idade. Me comenta, tava falando de Abu Dhabi, né? Conta um pouco para mim como é isso teve aqui um torneio, como foi isso que chegaste até lá? Abu Dhabi teve esse projeto, né? Que foi, vou começar como começou a história lá, né? Do Abu Dhabi. O filho do Sheik foi para a Inglaterra, daí conheceu o jiu-jitsu lá e começou a treinar. Cara, trataram ele normal lá, né? Mandava, não sabia que ele era filho do Sheik. Você sentiu uma pessoa normal. Ele chegou sem se identificar. Chegou lá, treinou, quando ele foi embora, chegava lá, terminava o treino, passa uma vassoura no tatame e tal. Quando ele tava indo embora, ele falou, cara, sou filho do Sheik Tariq, gostei muito do esporte, eu queria levar isso aqui pro meu país, né? Daí o pai dele, vendo a melhora que o filho teve, né? Eu quero levar isso aqui pro meu povo, né? E implantou o jiu-jitsu lá nos Emirados Árabes. Hoje, a gente sempre fala assim, Estados Unidos aqui, mas essa parte da Ásia, Oceania, ali tem muita gente boa, né? Nos Emirados Árabes ali também, eles estão muito fortes naquilo ali. Ela faz parte do currículo escolar, né? Olha só. É como se fosse matéria escolar. Então, Forças Armadas são treinadas com jiu-jitsu e o jiu-jitsu tem nas escolas como matéria mesmo. E foi a partir dessa data, assim como o filho do... Foi a partir disso. Ele começou a fazer isso aí. Só para ter uma noção, assim, como eles gostam, como eles pagam pelo conhecimento, né? O Walter Matos ele sempre ia muito para Abu Dhabi, não para Dubai. Daí em Dubai a gente tem um aluno, um colega nosso de treino lá, o cara treinou comigo da faixa branca, faixa preta, foi para lá, tá tocando na academia, já tá uns 20 anos lá. Ele dá aula para a família real e o Walter teve lá, o Walter era mestre de faixa coral, teve lá, tava daí saiu, tava jantando com o Sheik lá, e o Sheik falou, cara, tu vale mais do que ouro, né, pra mim. Ele ficou pensando, não, né, por que mais que ouro? Cara, ouro ele tem abundância ali, mas um cara faixa coral aqui, sentado comigo, isso aqui, tá falando de um Sheik, cara, tem 40%, dono de 40% da Ferrari, né, é o que o cara faz, investem pagam pelo conhecimento, né. Agora teve a visita do Trump lá e eles apresentaram para ele o jiu-jitsu como esporte nacional oficial. Olha só. Até tem vídeos, tudo da apresentação, como é o esporte nacional deles, oficial. Coisa bem... forte, né? Investem agora eles já formaram alguns faixas pretas lá, né? Mas no começo não, era o brasileiro que ele tinha que levar daqui. Cara, chegava lá, te dou alimentação, moradia, tem filho para tua família aqui, ó. Os que tiveram os primeiros contratos lá, vivem até hoje lá, né? Bastante gente vive lá ainda, vive bem daquilo ali. Mesmo assim, ainda falta professor, né? Principalmente mulher também. Porque mulher tem que dar aula para as meninas, né? Não pode ser os homens. Então, daí falta um pouco até. Entendi, tem essa necessidade. Ano passado nós tivemos lá no Mundial. Em novembro. E a gente tem um general que é conhecido nosso há bastante tempo. Daí ele me levou para conhecer, onde ele chegou, tem uma reunião para ti, marcou uma reunião na Palm Sports. A Palm Sports é a empresa responsável pela contratação dos professores que vão para as escolas, assim. Eu fui lá mostrar, daí eu perguntei para ele, mas cara, daqui a pouco tu botou 200 alunos, tem 200 escolas aqui, tu botou 200 alunos. Não, quando terminar esses professores para essas áreas aqui, nós vamos botar em outras áreas também. Então, né, o jiu-jitsu vai estar sempre crescendo ali, né? Vai sempre ter demanda de professores para aquilo ali, porque eles investem e vem a melhora do esporte, né? Outra coisa que ele falou também, que ele gastava, sei lá, 1 milhão com jiu-jitsu, cara, ele diminuiu os custos que ele tinha com o hospital, com obesidade, com diabetes, né? Então, essa visão, né, macro, assim, de tu olhar uma coisa ali na frente, eu vou investir, olha, botar na frente, eu vou botar um pouco aqui para poupar lá na frente, né? Então, é isso aí que tu começa a enxergar, assim, tu vê um país do jeito que tá, investe em conhecimento, né? E valoriza isso aí. Disciplina, né? Cultura do esporte, né?
E vocês que viajam bastante, assim, tanto para os campeonatos, enfim, como é que é a recepção das outras academias, né? Sempre tem uma cultura de ser, teoricamente, bem recebido, né? Sim, normalmente a gente é bem recebido. O jiu-jitsu tem essa cultura mesmo, né? Todas que a gente foi até hoje, né? Então, todo mundo super recebe bem. É o que o jiu-jitsu acaba te fazendo amigos por tudo que é lugar que tu vai, né? Acaba Mas abrindo portas. isso eu também digo que é muito né, de quem é a liderança e o professor, assim, muito né? disso. Como tu tem, pô, né, às vezes eu chego, sou aluno do Walter, sou aluno do Zé Mário, sou aluno, né? Quem abre as portas ali pra ti, porque às vezes tu chega num lugar, cara, o cara te cobra um treino, né? Não, cara, tu é aluno do fulano aí, pode treinar aí, tá liberado, né? Como já aconteceu para outros alunos meus que foram treinar, né? Em outros lugares, assim. Vai chegar lá, é R$100 o treino, não, o aluno dele lá pode treinar e tá liberado para treinar. Né? E dentro das competições que vocês vão também, o que vocês perceberam que ao longo dos anos melhorou na estrutura dessas competições, assim? Muita coisa. Hoje, várias competições são televisionadas, né? Então, não só até por TV mesmo, mas também por YouTube, canais. Então tem a internet hoje, né? Pegou. Então a produção é totalmente, muito levada a sério tudo, né? Muito, muito profissional. Então um campeonato grande, tu tem até esses tempos a gente fez um seminário lá pro pessoal de abrigo, né? Das possibilidades que te traz o jiu-jitsu para trabalhar, não só ser atleta ou professor. Porque tu pode ser árbitro, pode ser organizador de evento, pode ser um chamador no evento lá, na organização. Mercado pode ser o profissional que vai fazer as chaves, pode ser o profissional que vai estar filmando. E é uma infinidade, né? Dentro do esporte. Dentro do esporte, porque normalmente todo mundo que trabalha ali treina também. Então, como eu tinha falado, cada fim de semana tá tendo um torneio. Exatamente, tem muito, né? Mais de um fim de semana. Então é uma coisa que profissionalizou muito, né? A estrutura. Legal, bacana. E como é que foi para vocês pisar nos Emirados Árabes lá? Como é que foi essa... A gente falou um pouquinho, né, já dessa viagem pro campeonato que vocês foram, mas como é que foi no todo, assim? Conta um pouquinho para nós. Foi sensacional, assim, uma baita experiência mesmo, né? Então... Cara, tu vê, o que eu comentei antes, Helena, tu vê a valorização, cara, do esporte, assim, né? Chegava lá a gente foi muito bem recebido lá, né? A gente já tinha tava falando, a gente tinha umas áreas VIPs, assim, quando a gente chegou lá, a gente ganhou um cartão VIP de acesso lá, que chegava, tinha amigos meus que estavam lá, cara, tá na TV aí de novo, sempre sentava uma área, primeira fileira, assim, era a fileira dos shakes ali, né? Nós estava todo dia ali nos eventos, na segunda fileira lá. Todo lado do shake, mais e nada menos. Só no Open. E só uma coisa também, né, cara, que eles usam, assim, ó, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, pra eles fazem muito business, né, com aquilo ali. Então, ele aproveita aquilo ali, né, que eles fazem negócios, né, com o mundo. Assim. Chefes do governo de outros países que vão levar suas equipes lá, por exemplo, que a gente viu, eles usam ali, os chefes vão junto para negociar, daí negociam outras coisas também. Não é só o jiu-jitsu, mas através do jiu-jitsu eles conseguem entrar. Porque tem muita gente poderosa, acompanhando, já aproveita. Exatamente, ter espaço de networking, tudo. Mas foi sensacional, assim, e o povo todo muito simpático, receptivo, né? Então, tu vê a valorização do esporte num país e muita gente às vezes tem preconceito com árabes, né? E agora aqui no Brasil não é valorizado dessa forma. O governo daqui não valoriza dessa forma. Quando teve as Olimpíadas aqui, em vez de colocarem o jiu-jitsu, que é o berço aqui, né? Colocaram o quê? O golfe. Né? Então, que não tinha nem fundamento, né? Cara, tu vê uma coisa assim hoje, né? Pegar nessas escolas, assim, eles tirando a educação física das escolas, né, cara? Uma coisa, um absurdo, né? Cara, faz aquilo ali, incentiva teu aluno a... E cada vez mais, querendo ou não, tipo, não vê a evolução da sociedade, né? Vê essa criança como está hoje em dia, vê as telas, vê como estão sendo estimuladas de tantas formas que, querendo ou não, está prejudicando muito, assim, e de fato vai investir em esporte, e mais em um esporte com esse peso,
E uma coisa, esses dias eu tava... A visão deles lá é bem essa, né? É pensar na saúde também, né? Na saúde. Então não é só o jiu-jitsu, aquilo que eu tinha falado antes, é muito além, né? Ali é saúde, é networking. Então, para eles enxergam muito bem, de admirar, assim. Então, dá valor dá valor realmente. Exatamente. E lá o campeonato foi 11 dias de campeonato. Então era... Mas acredito que ainda se vai passar por essa frente aqui, porque realmente o esporte está crescendo muito e como falamos... Espero que sim. Acho que vai ter uma pressão para cada vez evoluir mais. Né? E até eu acho que a luta, talvez que o brasileiro mais consuma o UFC ali, por exemplo, por esse lado. Os grandes campeões brasileiros, a maioria são faixa preta em jiu-jitsu. Né? Hoje tu não entra no UFC sem saber, sem lutar jiu-jitsu, né? Uhum. Mas é isso aí, Eu sempre digo, quando os pais pegarem assim, pega um filho e leva pro futebol lá, não, mas agora tem lá tem a escolinha do Inter lá, daí o cara sai todo dia daqui de Novo Hamburgo, vai a Porto Alegre lá e fica esperando o filho jogar e volta. Quando ele tiver esse tempo assim e botar na luta, né? As coisas vão melhorar bastante. Beleza. Qual é a visão que vocês têm assim pro futuro do esporte no Brasil? A gente falou um pouco de perspectiva, o que a gente quer. Mas o que vocês estão vendo que está acontecendo, assim, de tendência dentro do jiu-jitsu, assim? O que está acontecendo, assim, é uma coisa que até quando eu tenho... Hoje eu tenho amigos, cara, eu sempre falo, né, que a nossa escola ali foi muito forte, assim, eu tenho amigos espalhados pelo mundo todo, assim, às vezes eu tô olhando até um UFC, esse cara, um corner lá, esse cara aqui treinou comigo, né, esse aqui, então a Sul Jiu-Jitsu fez uma base espalhada pelo mundo todo. Está na Austrália, em vários cantos do mundo aí. E eu sempre falo muito com esse meu amigo que está nos Emirados, em Dubai lá. Cara, acredita aí, vai mudar. Cara, tô vendo essa mudança, né? Tô vendo a mudança do esporte, o crescimento do esporte. Agora, esperar, o que eu espero do crescimento? Cara, ele tá indo numa crescente, numa valência boa, numa crescente boa, assim. Valorização mesmo, principalmente do setor público, assim, de botar, né, e fazer, porque hoje tu vê o privado fazendo acontecer, né, hoje tu começa a ver o estado do Rio Grande do Sul já começou a melhorar um pouco, com uma bolsa atleta, né, outros incentivos que ele tem ali para melhorar a prática, né, o fomento do esporte, assim, e, cara, eu acho que esporte é a solução para muita coisa aí, né. Então, Henrique e Tati, cada um quiser deixar uma mensagem agora para quem está querendo começar a praticar o jiu-jitsu, para quem gosta de UFC e tem interesse em conhecer essa arte, para quem tem dúvida se o peso dele dá para entrar dentro do tatame, deixa uma mensagem para esse pessoal agora. A mensagem que eu vou dar é: não espera, começa logo, procura uma boa academia com bom profissional, né, um professor que vai conseguir te orientar bem ali. Ensinar de fato jiu-jitsu, né, na essência do esporte. E é isso aí, não para. E aquela coisa, depois tu vestiu o kimono uma primeira vez, vai ser difícil de parar. Né? Galera que treina ali comigo, o cara para por um motivo de faculdade, de alguma coisa, mas eu vejo que eles sempre estão ligados, assim, né, esperando, vou voltar, e volta e meia aparece um aí que parou arrependido de ter parado, putz, nunca devia ter parado, né, e tá tocando aí, tá treinando. Então, training, que é um baita no esporte, né? Crescimento o esporte mais cresce no mundo, aí vocês vão ver isso aí daqui um pouco mais pra frente, quão grande vai ficar esse esporte aí. O Brasil não é só o país do futebol, né? Vai ser o país do jiu-jitsu. E eu digo para as mulheres, né? Então, para as mulheres treinarem, porque ainda tem muito preconceito, já aumentaram muito a quantidade de mulheres que treinam, mas ainda pode aumentar muito mais, né? E ainda tem barreiras para serem quebradas, né? Paradigmas, mas que treinem. Isso aí. Vistam o kimono, caiam para dentro, e que é importante nos dias de hoje. Mulher tem que saber se defender. E o jiu-jitsu é a melhor defesa pessoal. A gente fica muito feliz em ter recebido aqui a Tati, o Ike. A Tati, pra quem não sabe, ela é faixa marrom, então se ela tá convidando a mulherada pra treinar, ela sabe o que ela tá fazendo. O Ike também, que é faixa preta. A gente vai deixar os arrobas aqui embaixo.
da Sul Jiu-Jitsu Novo Hamburgo, o arroba do Ike e o arroba da Tati também. Segue, compartilha, vem segue a gente no canal, deixa um comentário aí embaixo, fala se gostou e até a próxima. Valeu!